Olha aqui, eu tenho a programação dos 250 anos de peregrinação ao Santuário da Piedade. Hoje, dia 30 de setembro, haverá programação especial lá na Serra da Piedade, em Caeté, para celebrar os 250 anos da história da peregrinação a este território sagrado dedicado à padroeira de Minas Gerais. 14 horas. Inauguração das placas que narram a história do santuário e a apresentação da banda do Exército. Às 15 horas, missa na Ermida, presidida pelo arcebispo Dom Valmor. 16 horas, a apresentação do coral Líricos Musical. 16h45, bênção e entrega da medalha comemorativa aos amigos e benfeitores do santuário. Muito bem. Guilherme, vamos aí às mais participações. Então, tem a pergunta do Charles, né? O que é apologética? Ah, é verdade. Apologética é a defesa da fé. Apologética faz parte da teologia fundamental. Apologética tem dois olhares. Pode ter um olhar pessimista, negativo, preconceituoso, e pode ter um olhar otimista, ou um olhar, digamos assim, mais objetivo. Todo conhecimento é apologético. Toda ciência é apologética. O que significa isso? É que o conhecimento, a ciência, ela defende as suas prerrogativas, os seus princípios, as suas hipóteses, as suas teses. E é isso que faz crescer o conhecimento. Eu digo assim, uma tese, o calor dilata os corpos. Agora chega alguém e fala assim, o calor não dilatou esse corpo, não. Aí eu vou olhar e falo assim, mas não dilatou porque isso é uma defesa. Não dilatou porque isso não é, não sei lá o que, não é o calor e houve outras. Então, quando eu defendo, eu estou solidificando o meu conhecimento e fazendo-o progredir diante dos desafios das interrogações. Pode chegar ao ponto que aquela tese deva ser substituída por outra mais perfeita. Isso é apologética. Apologética vem da carta de Pedro, dar razões da própria esperança, dar razões da própria fé. Apologética, até o IV século, os padres que faziam a defesa da viabilidade e razoabilidade da fé cristã eram chamados os padres apologetas dos primeiros séculos. E a teologia continua até hoje. Agora, as pessoas que têm um olhar negativo são aquelas pessoas que acham que a apologética é briga, que a apologética é radicalismo, que a apologética é fundamentalismo, que a apologética é fixismo, é dogmatismo e assim por diante. Quem está com visão errada são eles. A apologética nunca foi isso e ela vale para todos os âmbitos de qualquer conhecimento, de qualquer ciência. E por que não? Nós também temos direito de dar razões da nossa esperança e da nossa fé. O Aldeli, Aparecido, lá do bairro Jardim América, ele faz uma pergunta, mas antes aqui ele coloca aqui que está com saudades de um programa que tinha aqui às quinta-feiras, que era você, o senhor, o Arnaldo e o Sandro, que chamava Em Diálogo, toda quinta-feira. E ele pergunta, na verdade não pergunta, ele pede a sua opinião. Ele diz o seguinte, tem 3 denominações neopentecostal na mídia evangélica que brigam entre si por causa de inveja e poder, inclusive contra a Igreja Católica. Não posso falar o nome delas por questões éticas. O interessante é que eles trabalhavam juntos no passado. Acho que todo mundo já sabe quem é, né? Mas não precisa, não vou falar o nome. Então, ele pergunta qual que é a sua opinião sobre essa briga que existe aí entre essas 3. E o que eu disse é o seguinte, eu só vou falar uma frase, que é uma frase emblemática do próprio Jesus. Todo reino dividido entre si será destruído. E a inveja que opõe as pessoas e instituições, o que ela causa? A destruição dos mesmos.
A Maria do Carmo, lá de Ponte Nova, mandar um abraço para ela, amiga minha, da minha mãe e tal. Ela faz uma pergunta aqui muito interessante. Ela pergunta o seguinte: bom dia, Guilherme e Padre Cândido. Qual deve ser o nosso comportamento de cristãos diante da inveja com quem convivemos no trabalho, na igreja e nos meios que vivemos? Que atitudes devemos ter diante das pessoas que nos isolam e ficam de cochicho com outros, com determinadas pessoas em qualquer ambiente? Abraço a todos. Chamar o padre. Tô brincando, sabe por quê? Muitas vezes eu sou chamado para abençoar uma sessão de trabalho. Por exemplo, um prédio onde trabalha muita gente funcionários públicos, ou mesmo no banco. Aí chama e a pessoa aqui convida o padre e fala assim: ô padre, dá uma bênção. Porque o ambiente lá está tão difícil, todo mundo puxando o tapete do outro. É uma fofocada, é uma tentativa de destruição dos demais. Isso é comum demais, faz um mal imenso. E eu vou dizer, primeiramente, depende muito da liderança. Se a liderança também está envolvida nesse tipo de politicagem, de invejas, promoções e assim por diante, se a liderança é um caso perdido. Agora, se a liderança tem uma atitude de coibir esse tipo de coisas, é uma liderança íntegra, honesta, que premia justamente, né, as pessoas que se esforçam, que não vai na onda de fofocas e assim por diante, aí o ambiente tende a melhorar. Poucas vezes depende mesmo só da gente. A única coisa que a gente pode fazer individualmente é se afastar, infelizmente. Realmente é complicado. É muito patológico, é doentio. O Pedro, lá da paróquia de São Sebastião, ele está lá assistindo o programa com a mãe dele, como todos sabem, e ele pergunta por que a igreja batiza as crianças. Ué, porque precisa batizar, né, Pedro? Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Então, o Paulo, no Ato dos Apóstolos, diz que quando chegasse numa casa tinha que batizar toda a família, incluindo os criados, naquela época, os escravos, as crianças e assim por diante. O batismo de crianças não era assim tão comum na igreja antiga, porque a maior parte das pessoas se convertiam posteriormente. Mas quando a família se convertia e os pais se convertiam, cada vez mais se tornou comum o batismo de crianças. É a coisa mais natural. Né, Pedro? Você mesmo foi batizado de criança. A sua mãe, o seu pai acreditavam e acreditam que esse dom maravilhoso da graça de Deus, você não poderia ficar sem. Tem mais aí? Então, agora eu vou ler aqui. Não, então vamos passar um vídeo primeiro. Vamos ver. O povo fala o que mais da inveja? O que a inveja pode provocar em nós? Ela pode provocar em nós principalmente a ira, né? Pode nos deixar com muita raiva do sucesso alheio. Como combater a inveja? Procurando sempre olhar para si mesmo, sabe? Ficar feliz com as suas próprias atitudes e não ficar olhando as coisas dos outros. E, se possível, ficar feliz também, né, com as coisas que os outros fazem. O que a inveja pode provocar em nós? Pode provocar um sentimento de negatividade, ou seja, você quer alguma coisa que não lhe pertence. Então, é um sentimento negativo. Como combater a inveja? Tendo um sentimento religioso, estando voltada para Deus e ver o outro como seu irmão. Você não vai ter inveja. O que a inveja pode provocar em nós? Ganância, pode provocar tristeza, de certa forma, às vezes não conseguir aquilo que os outros têm, que você tanto deseja. Pode provocar raiva. Enfim, nenhum sentimento bom. E como combater a inveja? Como combater a inveja? Parar de olhar e desejar aquilo que os outros têm. Olha, eu gostei desse último também. Todos foram excelentes, tá?
Todo mundo falou da assídia, não falaram essa palavra, que ela é uma palavra complicada, a tristeza, mas a tristeza, a amargura, mais do que tristeza é amargura. Todo mundo falou bem, gente. Foi maravilhoso. O povo ajuda a gente a fazer o programa e eu preparei tanto e o pessoal sem preparar falou. Eu tenho que fazer o que agora? O sorteio. Então, eu só vou ler aqui as participações, tem alguns comentários também. Igual o Sérgio Nogueiro fala que inveja é um dos vícios que provoca desgosto, ódio e não leva a lugar nenhum. Exatamente. A Maria José, lá do bairro Cruzeiro, quer participar do sorteio. O Marcos Evangelista, lá do bairro Santa Efigênia, também quer participar do sorteio. A Isabel Cristina e a Terezinha Augusta, ambas lá do bairro Santa Maria, também querem participar do sorteio. A Lúcia Costa, lá do bairro Anchieta. Costaval. Isso. O Gustavo Barbosa, lá do bairro Ouro Preto, também quer participar do sorteio. A Marli Moreira, do bairro Barroca, e a Sônia Maria, do Coração Eucarístico. Vani de Oliveira, lá do bairro Riacho. Parabéns para o Guilherme. Pela participação e as conversas com o padre. O programa é muito bom, traz muitos ensinamentos. Um abraço, Vani. Muito bom. Então vai me desbancar, igual o outro. Agora eu vi o outro fez assim e ele é cruzeirense. Ele tá marcando 5, eu não sei porquê. Olha, eu não sou cruzeirense. Eu sou cruzeirense, vou falar mentira. Mas eu não sou assim. Eu gosto muito dos atleticanos, até porque meus parentes são todos atleticanos, infelizmente. A Silva Xavier, amo Questões de Fé. Um programa de alto estilo nos dá a conhecer assuntos e questões. Amo. A música que é apresentada é de muito bom gosto. O padre Cândido apresenta com muita propriedade e convicção. Deus abençoe sempre. Parabéns, tá vendo? Obrigado. Agora sou eu, a minha vez também, ué. Claro, tem que sobrar. O Francisco de Assis está acompanhando o programa pelo YouTube. A Maria Helena, lá do bairro Alto dos Pinheiros. Parabéns para o padre Cândido, o Guilherme e para a equipe, tá vendo? O pessoal lembra da equipe também. Acabando, o programa, como sempre, está muito bom. Já botou a mãozinha lá. Rodrigo Gomes, olá, bom dia. Me deliciando do programa Questões de Fé, agradecendo a Deus pela abençoada chuva que cai ao solo, que estava sedento de um alívio. Deus é Pai, Deus é bom, palavras de Dom Luciano. Quero participar do sorteio. Evaldo Antônio, parabéns pelo programa, está gostando muito dos exemplos que o padre está dando, nos ensina muito.Lázaro, do bairro Santo Agostinho, parabéns para o padre. Missa de sábado. Conceição rápido. Jesus, Jardim, muito esclarecedor o programa sobre a inveja, traz muitos ensinamentos para todos que trabalhamos nas comunidades. Um abraço para todos aqueles que curtem a página no Facebook. E por último, cadê agora o sorteio? Vai lá. 2, rapidinho. Tá sorteando Rádio América, domingo às 9 horas, TV Horizonte, horário alternativo. Você vai se deliciar conosco. Na quarta-feira, às 21h30. Francisco de Assis. Curtiu a página pelo Facebook. Sim. E o segundo, estourando todos os horários. O Marcos Vitor, lá do bairro Santa Efigênia. Gente, obrigado. Até a próxima semana. Tchau.